Era uma tarde silenciosa na pequena vila de Santarém, onde o cotidiano parecia seguir sem grandes surpresas. Mas o que aconteceu naquele dia desafiaria a lógica e mexeria com a compreensão da realidade de todos os moradores. Maria Clara, uma menina de apenas 4 anos, jamais imaginaria que seu destino estava prestes a mudar, e com ele, a vida daqueles que estavam ao seu redor. Tudo começou quando a pequena, que tinha o costume de brincar sozinha com seus brinquedos, encontrou um velho manuscrito guardado no sótão da casa de seus avós. O que parecia ser apenas mais uma peça de história esquecida se tornaria o início de uma jornada misteriosa. O manuscrito estava escrito em uma língua antiga, uma que ninguém na vila sabia ler ou compreender. No entanto, Maria Clara, em uma manhã aparentemente comum, surpreendeu todos ao começar a traduzir o que estava escrito. A princípio, ninguém acreditou. Como poderia uma menina tão jovem ser capaz de ler uma língua que era incompreensível para até os estudiosos da vila? Sua avó, Dona Marta, foi a primeira a notar a mudança no comportamento da neta. Maria Clara começou a recitar frases em uma língua que ninguém reconhecia, mas que tinha uma melodia única, quase como um canto suave. A princípio, ela falava de maneira desconexa, mas com o passar dos dias, suas palavras se tornaram mais claras e o conteúdo mais impressionante. A história do manuscrito era, para dizer o mínimo, incomum. Ele parecia ser uma espécie de diário de uma alma antiga, descrevendo vivências que, à primeira vista, pareciam impossíveis de serem de alguém tão jovem. A menina começou a narrar passagens de sua vida anterior, como ela mesma descrevia, falando sobre momentos ao lado de uma figura divina, cujas palavras e ações seriam reconhecidas por qualquer cristão: Jesus Cristo. A revelação da menina era desconcertante. Ela falava com tal familiaridade sobre eventos da Bíblia, lugares e personagens históricos, como se tivesse estado lá. De repente, o que parecia ser uma brincadeira inocente ou uma fantasia infantil começou a tomar forma de algo muito mais profundo e inquietante. Os moradores da vila, inicialmente céticos, logo começaram a se perguntar: como uma criança de 4 anos poderia ter acesso a uma sabedoria tão vasta e detalhada? Era impossível ignorar a intensidade do que estava sendo revelado. O manuscrito, que antes era apenas uma curiosidade antiga, agora era o centro de uma investigação silenciosa. Algo estava acontecendo com Maria Clara, algo além do que qualquer explicação lógica poderia oferecer. Com o tempo, as narrativas da menina se tornaram mais detalhadas e vívidas. Ela falava sobre momentos em que, segundo ela, havia caminhado ao lado de Cristo em outra vida, descrevendo cenas e ensinamentos com uma clareza surpreendente. Palavras e frases surgiam de sua boca com uma confiança que desafiava a idade. Mas o que era mais surpreendente ainda era a maneira como ela descrevia os sentimentos e as sensações de estar perto de Jesus. Sentimentos tão profundos que pareciam impossíveis para uma criança compreender. Dona Marta, preocupada, foi uma das primeiras a procurar explicações. Conversou com sacerdotes da vila, com estudiosos locais e até com especialistas em espiritualidade. Todos pareciam concordar que algo extraordinário estava acontecendo, mas ninguém sabia explicar o que era. Seria uma manifestação de uma sabedoria ancestral? Ou talvez uma experiência mística que transcendia o entendimento humano? Enquanto a vila se envolvia em uma mistura de incredulidade e curiosidade, algo mais começou a se revelar. O manuscrito, além de ser uma narração das vivências da menina, continha detalhes que só poderiam ser descritos por alguém que tivesse realmente vivido ao lado de Cristo. Ele falava de cenas detalhadas do Novo Testamento, descrições tão profundas sobre os apóstolos e a vida de Jesus que eram impossíveis de serem inventadas ou copiadas de qualquer fonte conhecida. Maria Clara, com suas palavras, parecia estar revelando um segredo perdido no tempo. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo a pequena menina, era que essa revelação estava apenas começando. E o que ela tinha a contar mudaria para sempre a compreensão sobre a vida, a morte e as almas que já viveram. À medida que os dias passavam, o comportamento de Maria Clara se tornava mais peculiar e inquietante. A cada momento, ela se aprofundava mais nas descrições das cenas de sua vida anterior.
As palavras que ela pronunciava começavam a fazer os mais céticos questionarem sua compreensão do mundo e das coisas que pareciam impossíveis para uma criança tão jovem. Ela falava com uma serenidade que contradizia sua idade, descrevendo detalhes da vida de Cristo que pareciam estar além de qualquer conhecimento humano. Sua avó, Dona Marta, não sabia o que pensar. Embora estivesse assombrada com as palavras de Maria Clara, ela também sentia um estranho conforto nas narrativas da neta, como se algo dentro dela reconhecesse a verdade por trás daquelas palavras, mesmo que sua mente racional lutasse para compreender o que estava acontecendo. Ele me falou sobre os apóstolos, vovó, disse Maria Clara certa tarde, olhando para sua avó com os olhos cheios de uma sabedoria que não poderia ser sua. Pedro era tão corajoso, mas sempre se preocupava em ser o mais forte. E João, ele nunca falava muito, mas seus olhos diziam tudo. E Jesus, vovó, ele tinha uma paz dentro de si que fazia o mundo todo desaparecer. Dona Marta sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. As descrições de Maria Clara eram tão vivas, tão reais, que parecia impossível que uma criança de sua idade pudesse saber de tais detalhes. Como ela poderia falar sobre os apóstolos de forma tão íntima? Como se tivesse estado lá, vendo-os e convivendo com eles. As coisas se tornaram ainda mais estranhas quando a menina começou a descrever cenas da crucificação de Cristo, detalhando a dor de Jesus de uma maneira que só alguém que tivesse presenciado o evento poderia descrever. Maria Clara falava de uma forma quase mística, como se o próprio sofrimento de Cristo tivesse ficado gravado em sua alma e ela fosse a única capaz de lembrar. Ele estava tão calmo, vovó, mesmo quando ele foi pregado na cruz. Eu vi tudo, mas ele olhou para mim e sorriu. Ele sabia que o sofrimento era necessário. Ele sabia que tudo aquilo tinha um propósito. A cada palavra que saía de sua boca, a dúvida aumentava. Como uma criança poderia entender a profundidade daquele sacrifício? Como poderia ela saber detalhes tão específicos sobre a dor de Jesus e a relação que ele tinha com seus seguidores, se isso não fosse mais do que uma simples fantasia? Havia algo de inexplicável nas palavras de Maria Clara, algo que não podia ser ignorado. A pequena vilazinha, até então tranquila e pacata, logo se viu tomada por uma onda de boatos e especulações. Alguns acreditavam que Maria Clara era uma mensageira divina, uma criança escolhida para trazer um conhecimento perdido ao mundo. Outros, mais céticos, tentavam encontrar explicações racionais. Poderia ela ter ouvido as histórias dos evangelhos e, de algum modo, interpretado de maneira peculiar? Mas nenhum dos céticos conseguia explicar como ela sabia detalhes que jamais poderiam ter sido ouvidos, detalhes que nem mesmo os livros sagrados descreviam com tanta clareza. Entre os céticos estava o padre Tomás, um homem que por anos havia estudado a Bíblia e os textos religiosos. Ele não conseguia acreditar que uma criança pudesse ter uma visão tão clara da vida de Cristo. Para ele, tudo isso era uma brincadeira de criança, uma manifestação da imaginação fértil de Maria Clara. Mas quanto mais ele conversava com ela, mais ele ficava desconcertado. Ele tentou fazer perguntas diretas, tentando, de alguma forma, desacreditar a menina. Mas, em vez disso, ele se via cada vez mais imerso nas respostas que ela dava. Você já ouviu falar sobre a última ceia? Ele perguntou um dia. Sim, padre. Eles estavam todos ao redor de uma mesa, mas o mestre estava muito quieto, como se já soubesse o que ia acontecer. Ele disse que um de nós iria traí-lo, e ele sabia quem era. Ele nos amava tanto, mesmo sabendo o que viria depois, respondeu Maria Clara, com uma expressão séria, como se estivesse revivendo aquele momento. O padre Tomás ficou em silêncio por um longo tempo, atordoado. Como ela poderia saber detalhes tão específicos? Ele sentiu que algo além da explicação lógica estava acontecendo. Ele começou a se questionar. Poderia Maria Clara ser, de fato, a reencarnação de alguém que viveu ao lado de Cristo? Ou seria tudo uma simples coincidência, um jogo da mente de uma criança impressionável? Enquanto isso, os moradores da vila começaram a se dividir entre os que acreditavam e os que duvidavam. A curiosidade em torno de Maria Clara só aumentava, e, ao mesmo tempo, o mistério se tornava mais profundo. Cada nova frase dela parecia lançar uma nova luz sobre o que ela poderia estar tentando comunicar. Era como se ela fosse a chave para uma verdade ancestral, algo esquecido pelo tempo
e que agora, de algum modo, estava sendo revelado a ela. Uma noite, Maria Clara, em seu estado mais contemplativo, disse algo que ninguém poderia ter esperado. Ela falou de algo muito além das histórias que conhecíamos, algo que desafiava toda a compreensão humana. Eu vi o céu, e lá estava ele. Ele me disse que sempre estaríamos conectados, não importa o que acontecesse, e que a nossa missão não terminou com ele. O amor, vovó, o amor nunca acaba. Ele está em todos nós. Essas palavras ecoaram na mente de todos que as ouviram. Havia algo de misterioso e sagrado nas palavras de Maria Clara, algo que sugeria que ela não estava apenas descrevendo uma vida passada, mas estava tocando em algo eterno e divino. O mistério só se intensificava à medida que ela falava, e agora, mais do que nunca, todos se perguntavam: como poderia uma criança saber tudo isso? O que estava acontecendo com Maria Clara? E, mais importante ainda, o que ela tinha a nos ensinar? A história de Maria Clara estava se espalhando cada vez mais pela vila. As pessoas chegavam até sua casa, algumas buscando respostas, outras tentando entender o que estava acontecendo com a menina. Dona Marta, embora estivesse cada vez mais assustada, também se sentia responsável pela neta. Ela sabia que algo incomum estava acontecendo, mas como qualquer avó, queria proteger Maria Clara de uma possível confusão ou mal-entendido. Ela tentou falar com os especialistas da cidade vizinha, mas ninguém conseguia explicar o fenômeno de maneira plausível. Em uma manhã nublada, o padre Tomás foi até a casa de Dona Marta para mais uma conversa com a menina. Sua mente estava dividida entre a dúvida e a esperança de que, de algum modo, a razão pudesse esclarecer o que acontecia. Ele entrou na casa com um olhar sério e, ao avistar Maria Clara, se aproximou com uma atitude cautelosa. Maria Clara, ele disse com uma voz suave, tentando não parecer imponente, você poderia me contar mais sobre o que viu no céu? O que Jesus te disse? A menina olhou para o padre com seus olhos brilhantes, os mesmos olhos que pareciam carregar o peso de um saber que transcendia a infância. Ela se acomodou na cadeira e, como de costume, começou a falar com uma calma surpreendente. Ele me disse que o céu é um lugar de amor, mas também de aprendizado. Maria Clara respondeu, como se estivesse recitando algo que já soubera há muito tempo. Ele me falou sobre o perdão, padre. Como devemos perdoar uns aos outros. E que todos nós somos filhos de Deus, não importa o que façamos. Ele não nos julga, mas espera que sejamos melhores. Padre Tomás sentiu um aperto no peito. As palavras da menina pareciam profundas, mas ele não podia se deixar levar. Ele não podia acreditar que aquilo era algo além de uma manifestação da mente infantil. Ele tentou, mais uma vez, encontrar uma explicação racional. Mas como você sabe disso, Maria Clara? Como sabe sobre o perdão de uma forma tão clara? A menina o olhou com uma expressão que misturava ingenuidade e sabedoria. Porque ele me ensinou, padre. Eu estive lá. Eu senti. Eu sei. O padre tentou argumentar, mas suas palavras começaram a falhar diante da convicção da criança. Ele sentia como se estivesse diante de algo além de sua compreensão. E embora tentasse racionalizar, não conseguia explicar por que Maria Clara sabia tanto sobre Cristo, sobre os apóstolos e sobre o amor divino. Dona Marta, que havia escutado a conversa do outro lado da sala, sentiu uma onda de insegurança. Como poderia uma menina de apenas 4 anos saber tanto? O que estava acontecendo com sua neta? Ela começou a buscar explicações em livros antigos, até mesmo conversando com místicos e estudiosos locais que, embora céticos, estavam curiosos. Nada parecia se encaixar. Nenhuma explicação lógica parecia capaz de dar sentido ao que estava acontecendo. Algumas semanas depois, uma nova figura apareceu na vila. Era um homem de meia-idade, com um olhar atento e sério. Ele se apresentou como Dr. Augusto, um especialista em fenômenos espirituais e reencarnação. Dona Marta, desesperada por respostas, o convidou para conversar com Maria Clara. Dr. Augusto tinha ouvido rumores sobre a menina e estava curioso, embora, como todos, cético quanto à possibilidade de uma criança relembrar vidas passadas. Ele chegou com uma mente aberta, mas, ao mesmo tempo, cauteloso, sabendo que, em muitos casos, histórias como aquela podiam ser explicadas por mera imaginação. Dr. Augusto se sentou à mesa, observando a menina com uma expressão neutra, como se estivesse estudando cada movimento seu. Maria Clara, com sua inocência, não parecia intimidada.
Ela começou a falar sobre algo que ele não esperava ouvir. Eu vi o mar e o vento, ela disse com os olhos voltados para longe, como se estivesse revivendo uma memória distante. Eu andava pela areia e via as pessoas ao longe, mas ele sempre estava comigo, sempre me olhando, cuidando de mim. O Dr. Augusto ficou em silêncio por um momento, avaliando as palavras da menina. Ele então perguntou: "Você se lembra do nome de algum dos apóstolos que estavam com ele?" Maria Clara sorriu levemente, como se o homem estivesse fazendo uma pergunta óbvia. Sim, Pedro, João, Tiago. Eles estavam todos lá, mas o mais importante era Jesus. Ele era o mais importante. A resposta parecia simples demais para alguém tão jovem, mas a maneira como Maria Clara falava dava a impressão de que ela sabia exatamente o que estava dizendo. Dr. Augusto, que havia lidado com muitos casos de supostas reencarnações, começava a sentir que este poderia ser um caso diferente. Ele sabia que muitas vezes as crianças faziam suposições baseadas no que ouviam de seus pais, mas a clareza com que Maria Clara se expressava o desconcertava. Maria Clara, ele começou, a voz mais suave agora. Você poderia me dizer mais sobre como era estar ao lado de Jesus? O que ele fazia? A menina fechou os olhos por um momento, como se estivesse se concentrando em uma memória distante. E depois disse, com uma seriedade que não condizia com sua idade: ele me ensinava sobre a vida, como viver bem, com bondade, amor e fé. Ele me dizia que deveríamos ajudar os outros, mesmo quando fosse difícil. E no final, todos iriam se encontrar de novo, no mesmo lugar, no céu. Doutor. Augusto ficou em silêncio por alguns momentos, processando as palavras da menina. Ele nunca havia ouvido uma criança falar com tanta clareza sobre temas espirituais profundos. Tudo aquilo era desconcertante, mas, ao mesmo tempo, profundamente envolvente. Com o passar dos dias, a dúvida e a perplexidade aumentavam entre aqueles que estavam próximos de Maria Clara. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. A cada novo detalhe, a história da menina se aprofundava, e com ela, o mistério se tornava mais impenetrável. O mistério que envolvia Maria Clara atingiu um novo nível quando, uma tarde, ela fez uma revelação que ninguém poderia prever. Dona Marta estava sentada ao lado de sua neta, costurando algumas roupas antigas que haviam sido passadas de geração em geração, quando Maria Clara, com um olhar distante, começou a falar de maneira quase automática. Ela parecia estar em um estado de transe leve, como se algo a estivesse guiando a falar. Eu estava lá, vovó. Eu vi o céu, disse Maria Clara, sua voz calma, mas firme. E quando cheguei, ele me olhou. Ele sabia que eu estava chegando, porque ele sempre soube. Ele sempre soube de tudo. Dona Marta sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela já estava acostumada com as palavras incomuns da neta, mas agora havia algo mais profundo, mais urgente na maneira como Maria Clara falava. Não era mais apenas uma menina falando de uma vida passada, mas alguém, de alguma forma, conectada a algo além de sua compreensão. Quem mais estava lá, minha querida? Dona Marta perguntou, tentando manter a voz firme. Ela sabia que as palavras de Maria Clara poderiam ter uma explicação racional, mas o tom de sua neta, a sinceridade em seus olhos, tornava qualquer tentativa de desacreditar mais difícil. Maria Clara olhou para sua avó, seus olhos agora com uma intensidade que Dona Marta jamais vira. Eu vi Pedro, vovó. Ele estava lá, mas ele não falava muito. Ele estava triste, porque sabia o que ia acontecer com Jesus. Eu vi Tiago também, mas ele estava tão perdido, como se não soubesse o que fazer. A voz de Maria Clara foi ficando mais grave, como se ela estivesse experimentando as emoções de um passado distante, mas ainda presente em sua alma. Dona Marta tentou entender o que sua neta estava dizendo. Como podia uma criança tão pequena descrever com tanta clareza os sentimentos e as emoções de pessoas que viveram séculos antes dela? Mas o mais importante, continuou Maria Clara, com um tom de urgência, foi o olhar de Jesus. Ele sabia que tudo tinha um propósito. Ele sabia que no final, todos nós iríamos nos encontrar de novo. A revelação deixou Dona Marta sem palavras. Ela já ouvira histórias sobre reencarnação e fenômenos espirituais, mas aquilo parecia ser diferente. A menina falava com uma clareza desconcertante, como se ela tivesse vivido realmente ao lado de Cristo, como se ela tivesse sido parte daquela história. Isso era algo mais do que uma simples lembrança ou uma crença popular.
Naquela noite, Dona Marta procurou novamente o padre Tomás. Ela precisava de respostas mais do que nunca. Quando o encontrou, ele estava em sua capela, orando em silêncio. Ao vê-la, ele a chamou para sentar-se, e logo, ela contou sobre a última revelação de Maria Clara. Padre, ela disse algo que me perturbou profundamente. Começou Dona Marta, sua voz tremendo ligeiramente. Ela falou sobre o olhar de Jesus. Ela disse que ele sabia de tudo, que tudo tinha um propósito, e falou sobre Pedro, Tiago e outros apóstolos como se os conhecesse pessoalmente. O padre Tomás a ouviu em silêncio, sua expressão séria. Ele sabia que algo estranho estava acontecendo, mas, como homem de fé, ele também sentia que precisava encontrar uma explicação para o que estava sendo dito. Eu já ouvi falar de fenômenos como esse, disse o padre com um suspiro profundo. Mas o que Maria Clara descreve vai além de tudo o que eu já ouvi. Ela fala de uma maneira tão vívida e detalhada, como se ela realmente tivesse estado lá. E o mais assustador de tudo é que ela não pode saber disso. Não pode. Dona Marta olhou para ele com desespero. O que isso significa, padre? O que podemos fazer? Como podemos entender isso? O padre se levantou e começou a andar pela capela, como se estivesse refletindo sobre o que havia acabado de ouvir. Ele sabia que o fenômeno estava além de qualquer explicação científica ou religiosa que ele conhecia. Havia algo profundo acontecendo ali, algo que não podia ser simplesmente ignorado. Eu não sei, Dona Marta, disse o padre, sua voz carregada de incerteza. Mas o que posso dizer é que precisamos investigar. Talvez seja um sinal. Talvez Maria Clara esteja sendo usada para revelar algo que nós não conseguimos ver. Mas a verdade é que precisamos ouvir com mais atenção. O que ela diz pode ser mais do que uma história. Pode ser uma mensagem. Nos dias seguintes, o clima na vila começou a mudar. O ceticismo que dominava a maioria dos moradores começou a dar lugar a uma crescente curiosidade. As palavras de Maria Clara, que antes eram vistas como uma simples brincadeira de criança, agora pareciam carregadas de um peso muito maior. Aqueles que duvidavam começaram a questionar suas próprias crenças. O que se passava com a menina? Seria ela, de fato, uma reencarnação de alguém que viveu ao lado de Cristo? Ou seria tudo fruto da mente de uma criança com uma imaginação impressionante? Mas uma coisa era clara. Cada palavra de Maria Clara parecia carregar um segredo profundo, uma verdade ancestral que estava sendo revelada de uma maneira que ninguém esperava. E isso deixava todos com um sentimento crescente de que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre a maneira como eles viam o mundo. A inquietação na vila se tornava cada vez mais palpável. As palavras de Maria Clara, agora amplificadas pela curiosidade e pelo mistério que a cercavam, espalhavam-se como fogo por toda a região. Aqueles que duvidavam com o passar dos dias começavam a se questionar como uma criança poderia descrever eventos que ocorreram séculos antes de seu nascimento e o que isso significava para a compreensão da vida e da morte. Mais importante ainda, o que Maria Clara tinha a dizer sobre a missão divina de Cristo e o significado da existência humana. Dona Marta, embora atônita e perplexa, não podia deixar de sentir uma sensação estranha de que algo divino estava em movimento. Ela sentia como se estivesse testemunhando um milagre, mas ao mesmo tempo, uma parte de si temia o desconhecido. O que aconteceria se o que Maria Clara revelava fosse realmente a verdade? Como ela poderia lidar com a magnitude de uma revelação espiritual tão profunda e pessoal? E o mais importante, o que isso significaria para sua neta? Enquanto isso, o padre Tomás, que até então tentara racionalizar o que estava acontecendo, sentia uma crescente sensação de urgência. Ele havia se deparado com algo que não podia ignorar. O que Maria Clara havia dito sobre o olhar de Jesus, sobre o amor e o perdão, não era apenas um conto infantil. Era como se a menina estivesse lembrando de algo muito real e muito antigo, algo que transcendia as limitações do tempo e do espaço. Ele não conseguia mais desconsiderar a possibilidade de que Maria Clara realmente tivesse vivido ao lado de Cristo em uma vida anterior. E, se fosse isso, como ele deveria reagir? Uma noite, durante uma vigília na igreja, o padre Tomás decidiu fazer uma última tentativa de entender o que estava acontecendo. Ele chamou Maria Clara até o altar, onde, em silêncio, ela sempre parecia encontrar uma paz inexplicável. Quando ela entrou na igreja, parecia diferente.
Seus olhos, normalmente curiosos e inquietos, estavam agora profundamente focados, como se ela estivesse imersa em um mundo que ninguém mais podia ver. Maria Clara, começou o padre com a voz suave, mas séria, quero que me fale mais sobre o que você viu, o que Jesus te ensinou. A menina olhou para ele, os olhos tão profundos e serenos, que o padre sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ela parecia mais velha, mais sábia, mais conectada com algo além de sua idade. Ele me falou que devemos buscar o amor em todas as coisas, disse ela, sua voz suave, mas com um poder que parecia ir além de sua pequena figura. Ele disse que quando vivemos com amor, tudo se transforma. Até a dor se torna mais leve, porque o amor a cura. O padre sentiu um nó na garganta. Ele já havia ouvido essas palavras, é claro, mas ouvir uma criança tão jovem falar com tanta sabedoria era outra coisa. Ele se sentou ao lado dela, observando cada movimento, cada palavra que saía de sua boca. Mas, o que mais você viu, Maria Clara? Ele perguntou com a esperança de compreender algo mais profundo. Maria Clara fechou os olhos por um momento, como se estivesse ouvindo algo distante. Quando ela os abriu novamente, havia uma estranha calma em seu rosto. Eu vi o céu, padre. Eu vi os anjos, e todos estavam cantando. Mas havia algo mais, algo que eu ainda não posso entender direito. O padre estava perplexo. Como poderia uma criança de 4 anos descrever algo tão profundo, tão espiritual? Havia algo em sua voz, algo em seus olhos, que o fazia acreditar que ela estava realmente conectada com algo além da compreensão humana. Maria Clara, você pode me contar mais sobre os anjos? Ele insistiu, sua curiosidade agora completamente dominando sua mente. Ela olhou para ele, seus olhos agora mais penetrantes do que nunca. Eles estavam ao redor de Jesus. Eles o protegiam, mas ele também os guiava. Ele era o centro de tudo, padre. Ele não era apenas um homem. Ele era a luz. O padre Tomás estava estupefato. Essas não eram palavras comuns para uma criança. As palavras que Maria Clara falava eram carregadas de um peso espiritual, como se ela tivesse vivido realmente ao lado de Cristo. Ela falava sobre os anjos, sobre a luz de Jesus, de uma maneira que desafiava a lógica, e embora ele quisesse negar, não podia. Ele estava diante de algo que não podia explicar. Naquela noite, Maria Clara teve um sonho. Quando acordou, contou à sua avó e ao padre Tomás sobre o que vira. Eu vi Jesus de novo. Ele me disse que nossa missão ainda não terminou. Ele me mostrou um lugar onde todos vamos nos reunir. Um lugar cheio de paz e luz. Ele me falou sobre o amor que sempre viverá em nós, e que quando o encontramos, nada mais importa. Essas palavras ficaram gravadas na mente de todos que as ouviram. O que Maria Clara estava descrevendo parecia ser uma visão do futuro, uma promessa de algo que estava além da morte e da dor. Ela não falava apenas sobre um amor que já existia, mas sobre um amor que estava por vir. Um amor que uniria a todos de uma maneira que transcendia a existência humana. Enquanto os dias passavam, a vila se preparava para o evento que parecia inevitável. Todos sentiam que algo grande estava prestes a acontecer, mas ninguém sabia ao certo o que. O mistério em torno de Maria Clara, com suas palavras e revelações, havia tomado uma proporção que ninguém poderia controlar. A única certeza que restava era que o destino de todos estava prestes a ser transformado por algo que não podiam entender completamente, mas que sabiam que mudaria para sempre suas vidas e suas crenças. A tensão na vila atingiu seu ápice. Todos estavam em espera, como se algo grandioso, algo inevitável, estivesse prestes a acontecer. A pequena Maria Clara, agora com suas palavras e revelações reverberando por todos os cantos, parecia cada vez mais distante, como se estivesse conectada a algo além do alcance de todos. O que ela descrevia não era mais uma simples lembrança de uma vida passada. Era algo que transcendia a compreensão humana, algo sagrado, uma verdade eterna, que ela estava sendo escolhida para revelar. A manhã do grande evento chegou, e com ela, uma quietude incomum tomava conta da vila. Todos estavam em silêncio. Todos sentiam que o momento havia chegado. Aqueles que acreditavam, e até mesmo os que duvidavam, se reuniram na praça principal. Dona Marta, o padre Tomás, Doutor Augusto e outros moradores estavam lá.
seus corações pulsando ao mesmo ritmo de uma expectativa que ninguém conseguia controlar. No centro da praça, Maria Clara, a menina de 4 anos, parecia estar esperando por algo, como se ela já soubesse que o momento chegara. Maria Clara, disse o padre Tomás, se aproximando dela com reverência, estamos todos prontos para ouvir. Você está pronta para compartilhar tudo o que viu? Tudo o que ele te mostrou? A menina olhou para ele, e por um instante, seu olhar foi profundo, como se ela estivesse atravessando o tempo e o espaço. Eu já disse tudo, padre, respondeu ela, com uma serenidade que desarmava qualquer dúvida. Agora é hora de todos verem por si mesmos. Aquelas palavras foram ditas com tal certeza que causaram um calafrio em todos os presentes. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir, mas todos sabiam que algo muito além de sua compreensão estava prestes a ser revelado. O céu estava claro, mas algo na atmosfera parecia tenso, como se a própria natureza estivesse esperando pela grande revelação. De repente, uma brisa suave começou a soprar. Era como se o tempo estivesse desacelerando, como se tudo ao redor estivesse se preparando para um evento transcendental. As árvores se moviam suavemente, como se quisessem acompanhar o ritmo de algo muito maior que a simples natureza. Maria Clara, com sua pequena mão, apontou para o céu, seus olhos fixos em algo invisível para todos, exceto ela. Olhem, ele está vindo, disse ela, a voz calma, mas com um tom de certeza que paralisou todos os presentes. O padre Tomás, que sempre teve fé, agora sentia um misto de reverência e temor. Ele não sabia o que isso significava, mas sabia que algo divino estava prestes a acontecer. Ele sentiu, em seus ossos, que aquela menina era um canal para algo muito além da compreensão humana. E o que ela estava dizendo, o que ela estava apontando, não podia ser ignorado. E então, algo extraordinário aconteceu. Uma luz suave, mas intensa, começou a descer do céu, como se uma abertura se formasse entre a terra e o céu. Aquela luz era cálida, e todos que estavam na praça sentiram uma paz inexplicável ao seu redor. As pessoas começaram a chorar, algumas em reverência, outras em confusão, enquanto o céu parecia se abrir diante delas. Maria Clara, ainda com os olhos fixos na luz, sorriu. É ele, vovó, disse ela com um sorriso radiante. Ele está aqui. A luz começou a brilhar com mais intensidade, e por um momento, todos se sentiram envoltos em uma sensação de pertencimento. Não havia mais espaço para dúvida. O que quer que estivesse acontecendo era divino. E naquele momento, um homem apareceu diante de todos, emergindo da luz com uma paz inconfundível. Ele não falava, mas sua presença transmitia tudo o que precisava ser dito. Aqueles que o olhavam sentiam uma conexão profunda, como se todo o sofrimento e todas as perguntas da vida estivessem sendo resolvidas naquele instante. O homem caminhou até Maria Clara, ajoelhou-se diante dela e a tocou suavemente na testa. Todos os presentes ficaram em silêncio absoluto, incapazes de mover ou falar. O padre Tomás, com os olhos marejados, sentiu uma transformação interna. O que ele via não era apenas uma visão, mas a presença do divino, algo que desafiava as leis do tempo e da razão. Ele sabia naquele momento que tudo o que Maria Clara havia dito estava correto. Ela havia visto, ela havia sido tocada por ele, e o mistério que envolvia aquela menina estava sendo revelado diante de seus olhos. O homem olhou para o padre e para os outros ao redor, como se estivesse compartilhando uma sabedoria profunda, algo que não podia ser expresso em palavras. Ele sorriu, e um raio de luz brilhou, tocando todos os presentes. Era uma sensação de acolhimento, de amor absoluto e de perdão. Então, ele se levantou, caminhou em direção à luz e desapareceu, deixando todos com um sentimento de paz que jamais haviam experimentado antes. Maria Clara olhou para sua avó e para o padre Tomás, com os olhos cheios de uma luz suave. Ele me disse que todos vão se encontrar, que todos têm uma missão a cumprir e que o amor nunca falha. Eu sabia que ele viria. Dona Marta, com as lágrimas rolando por seu rosto, abraçou sua neta, sentindo que a vida, de alguma forma, havia mudado para sempre. O que todos haviam experimentado naquela manhã não poderia ser explicado com palavras. Era algo que ultrapassava a realidade visível, algo que agora se inscrevia profundamente em seus corações. Enquanto o silêncio tomava conta da praça,
A luz no céu começou a desaparecer, mas a paz que se seguia permanecia, deixando todos com a sensação de que algo eterno havia sido compartilhado, algo que não seria esquecido. O mistério de Maria Clara havia sido desvendado, mas a verdade que ela trouxe não podia ser contada, apenas vivida. Após o grande evento, a vila de Santarém nunca mais foi a mesma. O que havia acontecido naquela manhã transcendeu todas as explicações humanas e racionais. O céu se abriu, a luz desceu, e todos os presentes testemunharam algo que desafiava todas as suas crenças, suas dúvidas e seus temores. O que Maria Clara havia dito estava correto. O que ela havia visto era real. E, com isso, o mistério que envolvia a menina e suas revelações sobre sua vida ao lado de Cristo foi, de certa forma, resolvido. Mas, ao mesmo tempo, as perguntas continuavam a ecoar no coração daqueles que estavam presentes. O padre Tomás, que por tanto tempo havia tentado racionalizar o inexplicável, agora se via diante de algo muito maior do que ele jamais imaginara. Ele entendia finalmente que a fé não se limita ao que podemos compreender ou controlar. Ela é maior, mais vasta do que qualquer explicação lógica poderia oferecer. A experiência de Maria Clara não era apenas sobre uma reencarnação ou um fenômeno sobrenatural. Era sobre uma conexão profunda com o divino, uma experiência mística que era capaz de tocar cada alma presente na vila. Dona Marta, embora aliviada de saber que sua neta estava segura, sentia uma sensação de perda. Algo dentro dela havia mudado para sempre. As palavras de Maria Clara, as imagens que a menina compartilhara sobre o céu e sobre o olhar de Cristo, haviam ficado gravadas em sua alma. Ela agora sabia que havia algo maior do que ela mesma, algo que transcendia a vida cotidiana e os limites do tempo e do espaço. Ela sabia que sua neta havia sido escolhida para ser um canal de revelação, e isso era algo que ela não poderia ignorar, nem nunca esquecer. Nos dias seguintes, a vila se reuniu para refletir sobre o que havia acontecido. Pessoas de lugares distantes começaram a chegar, atraídas pela notícia de que algo extraordinário havia ocorrido em Santarém. Muitos buscavam respostas, outros buscavam consolo, e alguns, como o padre Tomás, buscavam entender o propósito de tudo aquilo. Os estudiosos que chegaram à vila ficaram igualmente impressionados. Eles tentaram fazer suas próprias investigações, analisando a menina e seu comportamento, mas nenhum deles conseguia explicar como Maria Clara sabia o que sabia, como ela havia vivido uma vida ao lado de Cristo. As explicações científicas falhavam diante da profundidade da experiência que a menina havia compartilhado, e isso, de alguma forma, parecia ser o ponto. Maria Clara não estava tentando explicar um fenômeno. Ela estava transmitindo algo muito maior, algo que não podia ser quantificado ou analisado. Os moradores de Santarém começaram a perceber que o maior mistério não era o que havia acontecido com Maria Clara, mas o que aquilo significava para cada um deles. O milagre não era apenas sobre a menina ou sobre a luz que desceu do céu. O verdadeiro milagre era o impacto que aquela experiência tinha sobre todos que a presenciaram. Era um lembrete de que o amor divino está sempre presente, mesmo nas situações mais improváveis, e que todos têm uma missão, um propósito, que vai além do que podem ver ou compreender. O padre Tomás, em suas orações, refletia sobre o que Maria Clara lhe havia ensinado. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua fé teria que se expandir para além das limitações da razão. Ele se lembrava das palavras de Maria Clara sobre o perdão, sobre a luz e sobre o amor, e se perguntava se, de alguma forma, ele também havia sido tocado por uma sabedoria que ia além da compreensão humana. A história de Maria Clara e o mistério que ela revelou também impactaram a vila de maneira profunda. As pessoas começaram a viver suas vidas de maneira diferente. Elas começaram a olhar para o próximo com mais compaixão, a buscar o perdão e a procurar a paz interior. Não mais presos às explicações lógicas ou à desconfiança, os moradores de Santarém começaram a ver o divino nas pequenas coisas, nos gestos de bondade, no silêncio da noite e na beleza da vida cotidiana. Maria Clara, por sua vez, continuou sendo uma criança. Ela ainda brincava, ainda sorria e falava das coisas simples da vida, mas algo dentro dela havia mudado também. Ela sabia que havia cumprido uma missão importante,
E embora não pudesse entender completamente o significado de tudo o que havia acontecido, ela sentia a presença de algo maior, algo que a guiaria por toda a sua vida. Nos meses que se seguiram, o impacto da experiência de Maria Clara continuou a ecoar na vila. As histórias sobre o que aconteceu naquela manhã se espalharam, e embora muitos ainda buscassem explicações, havia algo em cada um que sabia, sem dúvida, que algo divino havia tocado a todos eles, e de alguma forma, cada um deles carregava agora uma nova compreensão da vida, da morte e do amor eterno que nunca falha. A história de Maria Clara não tinha fim. Seu mistério, em vez de ser resolvido de forma definitiva, continuava a reverberar, convidando todos a refletirem sobre o que é a verdadeira vida espiritual, sobre o que é o amor e o que significa viver ao lado do divino. Ela havia se tornado, sem querer, uma fonte de inspiração, um símbolo de fé renovada para todos aqueles que estavam dispostos a acreditar que o impossível, de alguma forma, é real. E enquanto Maria Clara crescia, o amor que ela compartilhava com todos ao seu redor continuava a ser uma luz, uma chama que nunca se apagaria. O mistério não tinha sido resolvido, mas a verdade que ele trouxe para a vida de todos permaneceria, silenciosa e eterna. À medida que o tempo passava, a história de Maria Clara se espalhava para além dos limites de Santarém, atraindo visitantes de cidades distantes e até de outros países. Aqueles que vinham em busca de respostas eram recebidos com a mesma reverência que o padre Tomás, Dona Marta e outros moradores da vila haviam demonstrado desde o início. Cada um deles chegava com uma pergunta: o que havia realmente acontecido? Mas como já havia acontecido com todos os que estavam próximos de Maria Clara, os visitantes logo percebiam que a resposta não estava em palavras, mas na vivência da experiência. No entanto, a chegada de um novo personagem, alguém inesperado, trouxe à tona novas camadas de mistério. Um homem de meia-idade, chamado Eduardo, chegou à vila sem que ninguém soubesse muito sobre ele. Ele parecia ser um forasteiro, alguém que não se encaixava na paisagem tranquila da pequena comunidade. Mas havia algo peculiar sobre ele, algo que ninguém conseguia identificar completamente. Eduardo havia ouvido falar sobre os acontecimentos em Santarém e estava decidido a investigar mais profundamente. Diferente dos outros visitantes que vinham com fé ou ceticismo, Eduardo tinha uma abordagem fria e analítica. Ele era um estudioso, um acadêmico dedicado, especializado em fenômenos religiosos e históricos, com um foco particular em reencarnação e experiências místicas. Quando ele soubera da história de Maria Clara, ele não viu uma revelação espiritual, mas uma oportunidade de buscar uma explicação científica para o que, para ele, parecia ser um fenômeno extraordinário. Ele procurou os moradores da vila, buscando entender o comportamento de Maria Clara. Mas, ao contrário dos outros, Eduardo queria provar que havia uma explicação lógica, uma razão psicológica, algo que poderia ser medido, analisado e comprovado. Ele falava com um tom frio, sem o toque de fé ou de dúvida que caracterizava os outros. Ele tentava, incansavelmente, explicar o que estava acontecendo de uma forma que pudesse ser racionalizada. Eduardo se encontrou com o padre Tomás e foi direto ao ponto. Padre, começou ele com um olhar sério, o que está acontecendo com essa menina é um fenômeno psicológico, não espiritual. A mente humana é capaz de criar experiências extremamente vívidas, especialmente em crianças que estão em um estágio de desenvolvimento, onde elas são mais suscetíveis a influências externas. Maria Clara não está reencarnando ou se lembrando de uma vida passada. Ela está vivendo uma fantasia alimentada pelo ambiente ao seu redor. O padre Tomás, que agora estava mais em paz com sua própria fé, escutou com calma, mas não pôde deixar de se sentir desconfortável com a abordagem de Eduardo. Ele sabia que, para o forasteiro, a explicação científica era a única resposta aceitável, mas a experiência que ele e os outros haviam vivido ia muito além daquilo. Maria Clara não estava apenas fantasiando. Ela havia tocado algo real, algo que todos no vilarejo agora sentiam em suas almas. Você pode chamar isso de o que quiser, Eduardo, disse o padre Tomás, sua voz firme. Mas o que Maria Clara nos mostrou é mais do que qualquer explicação científica ou psicológica. O que vimos foi uma manifestação do divino,
algo que não podemos tocar ou ver, mas que sabemos que é real. Eduardo, no entanto, não estava disposto a aceitar isso tão facilmente. Ele começou a fazer mais perguntas, analisando o comportamento de Maria Clara, tentando extrair respostas racionais para o que parecia ser um mistério incontornável. Mas à medida que ele se aprofundava nas investigações, algo começou a acontecer com ele. O homem analítico e frio, que até então desprezava a ideia de fenômenos espirituais, começou a sentir uma desconcertante sensação de que havia algo que ele não conseguia explicar. Ele se encontrou diante de uma verdade desconfortável. Talvez o mistério de Maria Clara fosse algo que transcendia suas explicações. Enquanto Eduardo investigava, as pessoas da vila começaram a compartilhar suas próprias experiências. Alguns falavam sobre os sonhos que tiveram, onde viram a luz e sentiram uma conexão com algo mais elevado. Outros falavam sobre mudanças em seus corações, uma sensação de paz que nunca haviam experimentado antes. Aqueles que eram mais céticos começaram a perceber que as revelações de Maria Clara não eram apenas palavras vazias, mas sim uma chave para uma mudança profunda dentro de si mesmos. Dona Marta, que antes estava atemorizada com a ideia de que sua neta fosse a porta para algo tão grande e incompreensível, começou a se sentir mais tranquila. Ela percebeu que a missão de Maria Clara não era apenas trazer um conhecimento místico ou religioso. A missão da menina estava em tocar as almas das pessoas, fazê-las repensar suas vidas e sua conexão com o divino. Maria Clara, com sua pureza infantil, estava ensinando a todos o que realmente importava: o amor, o perdão e a busca por uma vida mais próxima de Deus. O impacto da experiência de Maria Clara foi sentido em toda a vila, e a história dela continuou a se espalhar. As pessoas começaram a se reunir mais, a conversar mais sobre fé, sobre amor e sobre o que realmente significava viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Mesmo Eduardo, que inicialmente estava determinado a racionalizar tudo, começou a sentir uma transformação interna. Ele ainda não podia explicar o que havia acontecido, mas não podia mais ignorar o fato de que algo profundamente divino havia tocado a todos, inclusive a ele. O mistério de Maria Clara não foi solucionado de forma definitiva, mas ele trouxe à tona algo ainda mais poderoso: a certeza de que a verdade, quando encontrada, não pode ser contida dentro dos limites da razão humana. O que a menina havia mostrado não era uma explicação para um fenômeno, mas uma revelação para toda a vida. O mistério se tornou uma mensagem universal de amor, perdão e transformação. E assim, a história de Maria Clara se entrelaçou nas vidas de todos que a ouviram. Ela não apenas revelou um segredo perdido, mas também despertou uma nova compreensão do divino. A missão de Maria Clara estava apenas começando, e a vila, agora transformada, sabia que sua história seria lembrada por gerações. O amor divino, que ela havia testemunhado, permanecia vivo em todos que se permitiram acreditar. Enquanto o impacto da revelação de Maria Clara continuava a reverberar pela vila de Santarém, uma sensação crescente de incerteza pairava no ar. Para muitos, as palavras da menina haviam se tornado uma luz orientadora, algo em que poderiam se apoiar para transformar suas vidas e encontrar uma conexão mais profunda com o divino. Mas, para outros, o mistério que envolvia a criança parecia apenas se aprofundar, sem oferecer respostas claras ou definitivas. Eduardo, o forasteiro que havia chegado com sua mente analítica e uma busca incessante por respostas lógicas, não conseguia mais evitar as inquietações que o assombravam. O que ele havia testemunhado era, sem dúvida, algo extraordinário, mas ele ainda não estava convencido de que aquilo fosse algo divino. Seus estudos o haviam ensinado a confiar na razão, na ciência, naquilo que podia ser tocado e verificado, mas a experiência que ele vivenciara em Santarém desafiava todas as suas crenças. Ele passou a investigar mais profundamente a vida de Maria Clara, tentando encontrar algo que pudesse explicar o fenômeno. Ele procurou por registros históricos, falou com especialistas e até tentou encontrar padrões psicológicos em crianças que pudessem explicar os relatos de vidas passadas. Mas, quanto mais ele se aprofundava, mais ele se via perdido, sem respostas claras. O mistério se tornava cada vez mais impenetrável, como se ele estivesse tentando desvendar algo que não poderia ser compreendido com a lógica humana. Certa noite, Eduardo se encontrou novamente com o padre Tomás. Ele estava cansado,
Seus olhos refletiam a frustração de alguém que buscava desesperadamente algo que não poderia encontrar. Sentou-se diante do padre e, com um suspiro profundo, disse: Padre, eu tentei de tudo. Eu estudei todas as possibilidades, analisei todos os dados, conversei com especialistas, mas não consigo encontrar uma explicação razoável. O que aconteceu aqui, o que vimos, não posso simplesmente ignorar, mas também não posso aceitar que isso seja algo divino. Isso desafia tudo o que eu conheço. O padre Tomás olhou para ele com uma expressão calma, quase serena. Ele sabia que a jornada de Eduardo era uma jornada difícil, pois ele estava lutando contra sua própria compreensão do mundo. Ele estava preso a um sistema de crenças que não podia aceitar o que estava diante dele. Eduardo, disse o padre com suavidade, o que Maria Clara trouxe para nós não pode ser compreendido com a razão humana sozinha. O divino não se encaixa nos limites da nossa lógica. Às vezes, o que precisamos entender não é uma resposta simples, mas uma experiência transformadora, algo que nos leva a questionar nossas próprias crenças, nossa própria existência. Eduardo olhou para o padre, os olhos cheios de dúvida. Mas isso é uma verdade universal? Ou é algo único para esta vila, para esta menina? Como posso ter certeza de que o que vimos é realmente algo divino, e não apenas um fenômeno psicológico? O padre Tomás suspirou e olhou para o céu, onde as estrelas começavam a aparecer, brilhando suavemente na noite. Ele sabia que as dúvidas de Eduardo não eram fáceis de responder. O que acontecera em Santarém não era uma simples explicação, mas uma experiência que desafiava a compreensão de qualquer um que buscasse respostas fáceis. Você pode nunca saber, Eduardo, mas às vezes a fé não vem das explicações, mas da experiência. O que vimos, o que vivemos aqui, não pode ser explicado de forma simples. E talvez a verdadeira resposta seja que, quando o divino se manifesta, ele não pede que compreendamos tudo, mas que aceitemos sua presença com humildade e fé. Eduardo permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras do padre. Ele não sabia o que pensar. Ele sentia uma parte dele sendo tocada, mas ao mesmo tempo, sua mente racional ainda o impelia a buscar uma explicação. Ele estava preso entre a razão e a fé, e não sabia como reconciliar as duas. Enquanto isso, Maria Clara continuava sua vida simples, como uma criança de sua idade, mas com algo mais profundo dentro de si. Ela ainda falava sobre o que havia visto, sobre o amor que Jesus havia mostrado, e sobre a missão que ela sentia que ainda precisava cumprir. Mas, ao contrário dos adultos que a cercavam, ela não buscava respostas. Para ela, a verdade estava em seu coração, e ela a vivia todos os dias, em suas palavras e em suas ações. No entanto, algo começava a mudar na vila. As pessoas que haviam sido tocadas pela experiência de Maria Clara estavam começando a se questionar sobre suas próprias vidas. O que significava viver uma vida espiritual? O que significava amar e perdoar verdadeiramente? O que aconteceria com eles quando chegassem ao fim de suas jornadas e seriam chamados a encontrar algo maior do que a vida cotidiana? O mistério de Maria Clara não foi resolvido de forma definitiva. A dúvida continuava a existir, mas também havia uma sensação de paz. Aqueles que haviam vivenciado o milagre sabiam que havia algo mais profundo, algo que escapava da compreensão humana. Eles não precisavam de respostas fáceis, mas de uma fé que fosse capaz de abraçar o mistério. A pergunta final era, então, não sobre o que aconteceu em Santarém, mas o que cada um faria com aquilo que havia sido revelado a eles. A verdadeira jornada, talvez, estivesse apenas começando para todos os envolvidos. O mistério de Maria Clara não estava apenas em sua história, ou nas palavras que ela proferiu, mas na transformação interna que ela causou em todos aqueles que se permitiram acreditar. Após o grande evento que mudou para sempre a vida de todos os moradores de Santarém, o impacto da experiência de Maria Clara continuou a reverberar nas almas daqueles que a haviam vivenciado. O que começara como um mistério, algo incompreensível e desconcertante, agora se tornara um ponto de reflexão, de transformação e, de certa forma, de resignação. As dúvidas persistiam, mas havia algo mais profundo que se plantara no coração dos que haviam sido tocados pelas palavras e ações da menina. Maria Clara não mais falava das suas visões, das suas experiências com a presença de Cristo,
mas a paz e a serenidade com que ela vivia suas simples ações diárias refletiam uma sabedoria que muitos desejavam alcançar. Sua pureza infantil, longe de ser uma limitação, parecia ser a chave para uma compreensão mais profunda do que significava a verdadeira fé e o verdadeiro amor. Ela não precisava de explicações, não buscava respostas para o que havia vivido ou visto. Ela simplesmente vivia em harmonia com a verdade que sentia dentro de si. As pessoas que antes haviam sido céticas começaram a questionar suas próprias vidas. A dúvida que haviam carregado no início começava a dar lugar a uma aceitação silenciosa de que a resposta, por mais elusiva que fosse, já estava dentro delas mesmas. Alguns começaram a ver o divino nas pequenas coisas, nos gestos de bondade, nas ações cotidianas. Outros, mais introspectivos, buscaram mudar suas vidas espirituais, afastando-se do superficial e se dedicando a um caminho mais autêntico de amor e perdão. Padre Tomás, que antes havia sido um líder espiritual de fé sólida, agora se via diante de um novo desafio. Ele tinha visto e experimentado algo que desafiava qualquer estrutura religiosa convencional. E ele sabia que sua missão não era mais apenas pregar sobre dogmas ou regras, mas ajudar as pessoas a encontrarem uma conexão genuína com o divino, sem mediadores ou explicações fáceis. Ele se permitiu aprender com a experiência de Maria Clara, a menina que havia tocado as almas de tantos, e passou a viver com mais humildade e menos certeza. Sua fé, antes rígida e focada em doutrinas, agora estava mais aberta ao mistério do divino, mais disposta a aceitar que a verdade não poderia ser limitada àquilo que ele ou qualquer ser humano poderia entender. Eduardo, o cético que havia chegado à vila com o desejo de explicar racionalmente o que estava acontecendo, também se viu transformado. Por meses, ele buscou uma explicação lógica para o que testemunhara, mas finalmente, ele teve que admitir que o mistério de Maria Clara não era algo que ele pudesse controlar ou entender com sua mente científica. Ele havia se aproximado da fé com um olhar de desconfiança, mas agora algo dentro dele havia mudado. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia que a verdade estava muito além da razão. Ele começou a aceitar que o mistério poderia ser parte do que ele precisaria viver, e que talvez sua própria jornada estivesse apenas começando. Ele não precisava ter todas as respostas. A experiência de Maria Clara, a transformação que ele testemunhara, era em si uma verdade inegável. A vila, que havia sido marcada por um grande evento sobrenatural, agora vivia com um novo sentido. As pessoas se olhavam de forma diferente. O cotidiano parecia mais precioso, as relações mais significativas. Não se tratava de uma fé cega ou de uma explicação lógica, mas de uma aceitação profunda de que o amor divino estava presente em todos, de maneira misteriosa, mas palpável. O maior legado que Maria Clara deixou para todos foi a revelação de que o amor divino não precisa de provas para ser vivido, que a verdadeira espiritualidade não é algo que se explica, mas algo que se sente. Ela não havia dado respostas, mas mostrado que a vida é mais do que aquilo que podemos ver ou entender. O amor de Cristo, como ela descrevera, é eterno, imutável e está sempre presente, não importa quanto tempo passe. E de alguma forma, todos os que estavam próximos de Maria Clara haviam sido tocados por essa verdade simples e pura. As pessoas começaram a se reunir mais, compartilhando suas experiências, discutindo o impacto do que haviam vivido. Alguns já não conseguiam mais conceber suas vidas sem a presença de algo mais elevado, mais misterioso, mais profundo. Outros, ainda cheios de dúvidas, começavam a se questionar sobre suas próprias crenças e o que realmente significava viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Mas todos, de alguma forma, estavam diferentes. Todos, sem exceção, haviam sido tocados pela revelação de Maria Clara. Embora o mistério de sua vida permanecesse sem explicação definitiva, todos sabiam que Maria Clara havia cumprido uma missão. Ela os havia mostrado o que realmente importa. Ela os havia levado a um caminho de amor, de perdão e de reconciliação. E ao fazer isso, havia revelado que o divino não está em algo distante ou inacessível, mas dentro de cada um de nós, esperando para ser reconhecido. A história de Maria Clara,
A menina que viu o céu e caminhou ao lado de Cristo não seria esquecida. Ela se tornaria uma lenda, uma história contada de geração em geração, lembrando a todos que o amor verdadeiro não se baseia em provas ou explicações, mas na transformação que ele é capaz de trazer. E assim, Maria Clara continuaria a inspirar aqueles que buscavam a verdadeira luz, a verdadeira paz, a verdadeira conexão com o divino.